Vamos falar de outro tema agora e trazer aqui para o nosso debate. Vocês estão preparados para falar de cúpula do BRICS? Tô esperando. Porque o teu país vai entrar agora também. A Argentina agora é BRICS. Vai não. A Argentina é BRICS. Selo do BRICS aí no teu terno aí agora. Tá, não vai entrar a Argentina. Por quê? Mas eu quero só atualizar o pessoal porque a cúpula do BRICS oficializou hoje que vai ampliar o bloco. O grupo decidiu que vai convidar formalmente 6 países para se tornarem novos membros. Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. Sim. Esses novos integrantes passam a fazer parte do bloco a partir de janeiro do ano que vem, se tudo der certo. E em discurso, o presidente Lula ressaltou que com a medida, o BRICS passa a responder por 36% do PIB mundial. Vamos acompanhar. É com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS, à Arábia Saudita, à Argentina, ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos, à Etiópia e ao Irã. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e, para isso, aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. E aí, Gustavo Segre, por que a Argentina não vai integrar o BRICS? Eram 19 convites que tinham sido feitos, aprovaram 6 só. A Argentina não vai entrar porque o pedido da Argentina foi feito com o Alberto Fernandes pedindo, por favor, governo Lula, me ajude com dinheiro. Aí pensaram na imagem de poder colocar a Argentina dentro dos BRICS para manotear um pouco de dinheiro do Banco dos BRICS, o que não foi possível, porque a Carta Magna do Banco dos BRICS identifica que somente pode apresentar dinheiro para projetos de infraestrutura e sustentáveis, não empréstimos financeiros. Ou seja, a Argentina não teria nada a ganhar com isso, então? Não, pior. Os 2 candidatos de 3, Bullrich, Milei, falaram que não vai entrar no BRICS, que não querem entrar no BRICS. E o Massa, que poderia querer entrar no BRICS, não vai ganhar as eleições. Não. Então, a chance de que ele ganhe é muito baixa. O que foi, Piperno? Mas então, Segre, pera lá. Não é que a Argentina não vai entrar. Há uma chance que a Argentina não entre caso esses 2 candidatos, principalmente o Milei, vença. Aí eles não querem. Mas, por exemplo, se o Massa ganhar, apareceu em segundo em pesquisa agora. Sim. Se o Massa ganhar, a Argentina entra. Mas sabe qual é o objetivo hoje dos BRICS? É colocar o yuan da China como moeda do mundo. Não tem outra necessidade, não querem outra coisa. Tanto que o Haddad já propôs, inclusive, um empréstimo para a Argentina. Sim. Para poder devolver dinheiro através do uso do yuan e comerciar entre Argentina e Brasil sem usar o dólar. Nem o peso, que ninguém quer, nem o real, que todo mundo quer, a partir da moeda chinesa. Então, os BRICS hoje é um garoto propaganda para que a China expanda a sua fronteira comercial utilizando a sua moeda como possibilidade de operar. Isso que eu ia perguntar para você, Alan Gani, é uma forma da China aumentar os seus tentáculos sobre mais países do mundo? Com certeza, a China ganhou uma relevância mundial muito forte, né? Os Estados Unidos, ali, logo após o fim da Guerra Fria, o início dos anos 2000, os Estados Unidos era a potência hegemônica do planeta, mandava, tinha um poder econômico, militar, acima de qualquer um. Agora, este jogo mudou. A China hoje tem um protagonismo econômico muito forte. Em algum momento passará, pelo menos não em PIB per capita, mas em PIB, o próprio Estados Unidos. E também tem esse protagonismo militar. E hoje, por conta da guerra Rússia e Ucrânia, Rússia e China se aproximaram ainda mais num bloco militar. A China está dando um recado claro aí para os Estados Unidos. Há uma pergunta ali na nossa tarde para você que nos ouve, eu vou ler. BRICS maior, é bom ou ruim para o Brasil, Gustavo Segre? É irrelevante, porque é irrelevante. É mesmo? Para que serve os BRICS? Para dar um trabalhinho aí de 290 mil reais para Dilma Rousseff, que se não fosse por isso, não teria trabalho com esse salário. Você acha que é só isso? Não, é uma questão importante do ponto de vista geopolítico, porque não é um bloco, todo mundo está falando BRICS, o bloco dos BRICS, não é um bloco. Bloco é quando nós 4 ou mais pessoas, países,
fazemos um acordo para que o produto fabricado no país do piperno entre no meu país sem pagar imposto com uma redução. E que os 4 vamos negociar com outros. Não é o caso do BRICS. Não é o caso. Não tem redução de imposto de importação, não tem majoramento de comércio, não tem absolutamente nada que não seja um clube de amigos. E olha a ideologia desses amigos que busca fomentar, nesse caso, a expansão da China e contrapondo o poder dos Estados Unidos. É a única questão. Então, serve para o governo do Lula muito. Se não fosse o governo do Lula, não serviria tanto. Piperno, BRICS bom ou ruim para o Brasil? Eu acho que moderadamente bom. Por quê? Como disse o Segré, ele não é um bloco de países uniformes, né? Veja, quando a Arábia Saudita entra no BRICS, essa sinalização política é muito importante, porque a Arábia Saudita sempre foi uma histórica e importante aliada dos Estados Unidos. Aquela região sempre muito tensa e é o maior exportador de petróleo do mundo. Então, quando esse país se associa à China, há evidentemente um recado político. Opa, a sua hegemonia ela já não é tão grande como foi. E nesse lote aí de países que se associam agora, que receberão esses convites para entrar, há inclusive uma façanha geopolítica, que é o fato de você juntar a Arábia Saudita e Irã, que são rivais históricos. Um muçulmano wahhabita inimigo do outro, que é muçulmano xiita. Então, há também, nesse momento especificamente, essa associação de interesses. Agora, veja, são países que produzem muito petróleo, são economias em expansão, tem um banco que vai crescendo. Então, assim, do ponto de vista também econômico, você não tem nada a perder. Fala, Segré. Você sabe que é curioso, não? Quando a gente falava sobre o acordo da União Europeia e o Mercosul, um dos problemas maiores é o controle da sustentabilidade e o controle ambiental. A maioria desses países são os que mais poluem. São, verdade. E aí onde quase a defesa do Brasil, da Amazônia e da questão de sustentabilidade? E uma questão me chama a atenção também, que é o fato de o Brasil se colocar num grupo que pode estabelecer um certo ruído ali com os Estados Unidos. Exatamente, até porque muitos são considerados inimigos dos Estados Unidos, abertamente. A China não, mas a gente sabe que o Irã, o Irã sim, né? Os Estados Unidos disputam essa hegemonia com a China, a Rússia, inimiga dos Estados Unidos, o próprio Irã. E o que me chama a atenção... E aí, como é que fica o Brasil nessa história? Pois é, o Brasil, eu acho que o Brasil, historicamente, ele tem a habilidade, né, de colocar o pé nas duas canoas e deve continuar com isso sem escolher um lado. E por que eu falo? Porque no mundo real não dá, por exemplo, para o Brasil virar as costas para a China. A gente é altamente dependente da economia chinesa. Assim como também não dá para a gente virar as costas para os Estados Unidos e União Europeia. Então é muito importante o Brasil ser apenas, eles já estavam nos BRICS, mas não entrar e comprar a briga chinesa com os Estados Unidos. Vocês viram que a Venezuela, que foi proposta também pelo presidente Lula, não apareceu. Silêncio de rádio. Ninguém fala da Venezuela nos BRICS. Pois é, cada um levou seu documentozinho ali para apontar os seus possíveis indicados, né? E aí, dessa forma, se chegaram a esses nomes. Venezuela ficou fora, Piperno. Até porque, não, repito, a gente tá falando de um bloco que é óbvio que ele atende ao interesse econômico geopolítico chinês, mas é um bloco, por enquanto, sobretudo, político. Sim. Veja, então, o Brasil, quando ele faz parte, ele é um membro ativo de um BRICS em expansão, de um BRICS expandido, ele também está dando um recado para o outro lado, falar, olha, aqui eu tenho respaldo. E isso acontece simultaneamente, não estou nem falando dos Estados Unidos, a negociação com a União Europeia. Então, agora são muitas canoas, a canoa do BRICS, a canoa da União Europeia e a canoa americana. Tá faltando pé para todas elas. Vai ter que segurar alguma com a mão.